Shalom. O último vídeo gravado foi o 16º dia do jejum. E eu fiquei 2 dias sem conseguir gravar, porque tivemos uma ocorrência na família. Eu passei praticamente 2 dias com meu marido no hospital, o que me impediu de gravar. Mas eu continuei no propósito e Deus continuou falando comigo. O último texto de referência para o propósito foi o texto de Daniel, capítulo 11, versículo 31. Seu exército tomará a fortaleza do templo, contaminará o santuário, acabará com os sacrifícios diários e colocará ali uma terrível profanação. E falamos sobre a contaminação do templo, no sentido de que o templo do Espírito Santo, hoje, o templo onde Deus habita hoje, são os nossos corpos. Li também o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, onde o apóstolo Paulo fala: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, oramos nesse sentido. E o que eu senti muito claro do Espírito Santo é que para continuarmos com relação a isso, com relação à purificação do templo que é o nosso corpo. E existem muitos textos na palavra que falam a respeito sobre o sacrifício. Esse texto de Daniel, ele está falando sobre um sacrifício, vai acabar com os sacrifícios diários. Então, esse exército é um exército que vem de fora e toma o templo. E ele vai acabar com os sacrifícios diários. Então, e colocará ali uma terrível profanação, que é algo que contamina o templo, é algo que desagrada a Deus. Então, nós falamos nesse sentido do nosso corpo físico, o nosso corpo emocional e o nosso corpo espiritual, nessas 3 esferas. Pedimos perdão com relação a isso, mas o que o Senhor tem falado para mim é sobre os sacrifícios diários. Os sacrifícios diários serão interrompidos. Se somos o templo, quais são esses sacrifícios que temos apresentado a Deus diariamente? O que vai ser interrompido? Então, quando a gente busca estudar na palavra o significado do sacrifício, existem vários versículos. Hebreus 10:10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecendo uma vez por todas. Então, o maior de todos os sacrifícios a Deus foi o sacrifício que o próprio Jesus ofereceu na cruz do Calvário, para nos santificarmos. Mas existe algo que agrada o Senhor, um sacrifício que agrada ao Senhor. Está lá em Salmos 51:17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Temos orado isso durante todo esse período de jejum, para que o Senhor traga o quebrantamento aos nossos corações, traga o quebrantamento à igreja, para que haja um arrependimento genuíno e através do arrependimento venha o avivamento. Então, todos esses dias, a palavra de ordem que o Senhor tem trazido é o quebrantamento, é o arrependimento. E a outra palavra que o Senhor ele traz aqui também falando sobre o sacrifício. 1 Samuel 15:22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então, o sacrifício diário que nós temos que fazer, então, é o nosso coração quebrantado, contrito, e a obediência. Um outro sacrifício é em Marcos 12:33. Jesus está falando assim: amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as suas forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Então, o sacrifício que agrada a Deus, através do sacrifício de Cristo, é amarmos o nosso Deus com todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e ao próximo
como a nós mesmos. E em Hebreus 13, de 15 a 16, fala assim: por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, ser uma pessoa com um coração generoso, que reparte, não retém, porque a avareza é como o pecado de idolatria, e oferecer a Deus sacrifícios de louvor, com o quê? Com lábios que confessam o seu nome. Não é todo momento tá dizendo: Jesus, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Não, é os nossos lábios produzirem frutos de louvor a Deus. Em tudo nós estarmos louvando a Deus através do que nós falamos, através do que nós fazemos. E em Romanos 12, 1, 2, Paulo fala assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o Paulo aqui ele está sendo muito direto, muito claro em que o sacrifício que agrada a Deus é nós apresentarmos os nossos corpos. Então, é mortificarmos a nossa carne, o nosso desejo, é evitarmos o pecado, é realmente buscar uma vida de sacrifício daquilo que são os prazeres do mundo, aquilo que são os prazeres da carne, e não nos amoldarmos aos padrões deste mundo. Quais são os padrões desse mundo? É o pecado, é a forma de vida arrogante, completamente egoísta, que só pensa em si, não pensa nos outros, só deseja o benefício próprio. Então, é não nos amoldarmos a isso, mas ter a nossa mente transformada e renovada diariamente. Então, aqui são vários sacrifícios que a Bíblia ela fala. Existem muitos outros versículos. Aqui, Provérbios 21, 3. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. E por aí vai. Eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre isso. Então, o 17º dia do jejum e o 19º dia é sobre quais são os sacrifícios que vivermos uma vida em que o espírito do anticristo quer invadir o nosso templo, quer invadir o templo do Senhor hoje, que é o templo do Espírito Santo, que é a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração, vai cessar os sacrifícios diários. Então, quais são os sacrifícios diários? Foram todos esses que eu acabei de ler para vocês. Então, fazer a vontade de Deus é ter um coração quebrantado, um coração arrependido, é obedecermos a Deus, é amarmos a Deus, é amarmos o próximo, é sermos generosos. Isso são sacrifícios diários que nós temos que fazer sempre, porque somos o templo do Espírito Santo. Então, se a gente para de fazer isso, se a gente para de apresentar esses sacrifícios a Deus, nós estamos pondo em risco a habitação do templo. Nós estamos deixando de apresentar a Deus aquilo que agrada a Ele em nós, para fazermos aquilo que agrada o espírito do anticristo. Isso é algo natural hoje dentro da igreja, de vermos pessoas que estão se afastando cada vez mais daquilo que são os princípios bíblicos, os princípios da maturidade cristã, os princípios do caráter do cristão, e temos vivido ao padrão do mundo, fazendo aquilo que é a vontade do mundo. Então, se você identificou algum desses cultos, desses sacrifícios diários que hoje você não apresenta mais, então vamos nos arrepender, vamos entrar em oração agora e pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a, como o Paulo falou, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Então é uma oferenda que estamos fazendo diariamente a Deus. E as misericórdias do Senhor venham sobre a nossa vida,
para não sermos destruídos, para que Ele se renove isso na nossa vida todos os dias. Vamos orar? Pai querido, Deus bendito, Deus amado, eu quero neste momento, Senhor, em primeiro lugar, Pai, te agradecer, porque mesmo diante de tantas lutas, mesmo diante de tantas dificuldades, de tudo aquilo que se levantou contra a minha vida, contra a vida do meu marido, contra a nossa casa, o Senhor não nos desamparou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou de todo o mal. E estamos aqui, Senhor, mais uma vez, nos apresentando a Ti, para que o Teu Espírito esteja trabalhando nas nossas vidas, para que o Teu Espírito esteja falando aos nossos corações. E queremos nesta noite, Senhor, neste dia, apresentarmos o pedido do nosso coração, Pai, para que o Senhor nos ajude como igreja, como corpo de Cristo, como templo do Espírito Santo, Senhor, a nos posicionarmos nesse mundo de tal forma que o sacrifício diário não cesse em nós, mas que possamos nos apresentar, ó Deus, como sacrifício vivo e agradável a Ti, obedecendo a Ti, sendo misericordiosos, Pai, sendo bons, sendo generosos, Senhor, amando a Ti acima de todas as coisas, amando ao próximo como a nós mesmos. E se temos falhado, Senhor, neste propósito de Te louvarmos, de Te adorarmos, através das nossas ações, das nossas atitudes, em nome de Jesus nós Te pedimos perdão, Senhor, e auxilia-nos, ó Deus, para que a nossa vida seja realmente uma vida que espelhe o Teu amor, que espelhe a Tua grandeza, que espelhe, ó Deus, o Teu caráter, que as pessoas olhem para nós e vejam o Teu caráter, que elas vejam a Ti, porque o templo é aonde os altares são levantados, é aonde a figura principal de adoração é vista. E se somos esse templo, Senhor, onde nós Te adoramos com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas reações, com os nossos pensamentos, então que as pessoas possam olhar para nós e enxergar a Ti em todo o tempo, Pai. Ajuda-nos, ajuda-nos, e que sejamos, ó Deus, a Tua igreja seja uma catedral, onde templos estão ali unidos com a presença daquele que é único e digno de ser adorado, de ser louvado, Senhor. Que não haja profanação do templo com a contaminação de coisas do mundo, de coisas mundanas. Que haja, Senhor, temor e tremor diante da Tua presença. No momento em que nós nos reunimos na Tua casa, no momento em que nós nos reunimos em adoração, Senhor, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome e não para a exaltação do homem, ou que a igreja não seja apenas um clube social onde as pessoas se reúnem para interagir, para satisfazerem as suas almas, mas que seja acima de tudo um lugar aonde nós vamos derramar o nosso sacrifício de adoração a Ti, Senhor, que é sermos generosos, que é Te amarmos, que é amarmos o próximo, que é obedecermos aos Teus mandamentos, que é exaltarmos o Teu nome com louvor, com adoração, Senhor. Que ali seja um momento onde aquilo que nós fazemos no nosso secreto, na nossa semana, seja, ó Deus, um ato público. Que não sejamos apenas aqueles que se reúnem para se alimentar, para satisfazer a carne, para satisfazer, ó Deus, os desejos próprios, mas que seja um momento de derramar aquilo que já estamos cheios da Tua presença diariamente, Senhor, no nosso culto racional, Pai. É o que eu Te peço, Te louvo e Te agradeço no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.